Fala pessoal, vamos lá para mais um conteúdo, né? No dia de hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, um assunto muito importante, né? Que está envolvendo aí principalmente a metodologia, né? A técnica que a gente vai utilizar. Mas antes disso, né? O que que eu vou pedir para vocês, para quem não me conhece, né? Então se inscreva aqui no canal e também, né? Para quem não me conhece aí, Regis Brito, eu sou o analista CNPI aqui da casa. E se inscreve no nosso canal, deixa aí nos comentários para que você receba as nossas notificações quando a gente estiver mandando algum conteúdo. E também nos siga aí nas redes sociais, nos siga aí no Instagram, no Twitter e qualquer rede aí social, nós vamos estar por lá. Então vamos lá, pessoal, sem delongas, né? O vídeo de hoje, ele é muito importante porque ele vai te dá justamente, né, o que a gente chama aí de metodologia, de técnica, né, para que a gente possa atuar no mercado, né? Então, são o que a gente chama de trading system, né? Qual a técnica que eu vou utilizar? Que técnica, né, que eu vou utilizar para operar no intraday ou no swing trade ou para levar minhas operações adiante durante mais tempo. Então, isso aí é o que a gente chama de trading system, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o Trade System, na verdade, é o nosso sistema de negociação, né? Qual o sistema, né, que eu vou negociar? Como é que eu vou operar, realizar as minhas operações? Então, é isso aí que a gente vai falar um pouquinho, né, nesse conteúdo aqui de hoje. Por quê? Isso é o desenvolvimento de um sistema que você vai ter operacional, né? Então, às vezes você olha várias técnicas, estuda várias técnicas, mas às vezes ela não vai estar de acordo, porque às vezes você precisa de um pouco mais de tempo, né, para estar nas operações, às vezes você tem menos tempo para operar, ou às vezes também você não tem tanto capital, enfim, né? Então tem que colocar tudo isso daí, a gente formulando esse sistema de regras para que a gente compre e venda, né? Ali a compra e venda ali dos ativos, ali das nossas operações, verificando resultados e principalmente o gerenciamento de risco aí, né? Que tem que ser colocado aí naquela proporção de risco e retorno que a gente sempre fala por aqui. Então, um dos conceitos básicos aí do Trading System é que essa estratégia ela tenha sido testada exaustivamente, né, para a sua validação. Então, digamos que você vai operar, né, médias móveis. Então fica comigo até o final, que eu vou entrar em algumas operações agora aqui em tempo real, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o mercado está aberto, então a gente vai mostrar algumas operações em tempo real e eu vou colocar justamente alguns trading systems que eu utilizo no meu dia a dia, né, aqui com os nossos alunos também, que vai te mostrar, né, seguindo uma tendência, através de média móvel, através do indicador e através do tape reading, né, a leitura do fluxo. Então fica até o final aí, que é isso que a gente vai mostrar aí no trade system que a gente utiliza. Então, a ideia básica de um trade system é sistematizar as operações. Ou seja, você vai sentar todos os dias ou uma vez por semana, enfim, e você vai ter, né, um sistema operacional. Então, vai ter dias, logicamente, né, dependendo do mercado, do ruído ou de alguma coisa que possa estar acontecendo, que não vai funcionar, né? Por quê? Mas você tem que ter a disciplina em seguir o teu sistema operacional, né? Lembra daqueles 3 M's que eu costumo falar, tem vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre isso, né? Que é o money, o método, né? E o mindset, que é a mentalidade ali que você vai ter. E tudo isso, né? A disciplina está inserida justamente nesse teu comportamento. Pô, isso aqui é meu operacional, hoje não deu, amanhã eu volto. São 252 dias de pregão, né? Então imagina que você não precisa vir todo dia, logicamente, mas você tem que seguir aquela tua regra, aquele teu plano operacional. Isso aí tem que ficar muito massificado para que realmente você tenha aí a consistência no mercado. Né, o desenvolvimento do processamento de um sistema mecânico de operação, definindo regras de compra e venda. O sistema é capaz de monitorar o mercado e aplicar regras, podendo até executar ordens automaticamente, aí através de robôs, né? Institucionais usam muito robôs e a gente também podemos também utilizar, né, a estratégia aí de robôs também. Qual a metodologia, né? Então, o que você vai escolher para você operar? Vai escolher um time frame, né, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, fica comigo aqui até o final, que é o período de negociação, né? Um gráfico semanal ou diário, quando você for montar uma operação para longo prazo, né? Um gráfico aí no intraday de 60 minutos, 15 minutos, quando você for fazer uma operação que seja mais rápida, de uma semana, né? De alguns dias, ou de day trade, né? Então, regras de entrada, que aí você vai olhar um indicador, um padrão de candlestick, né? Vai olhar ali uma figura gráfica, então você vai olhar tudo isso aí no gráfico, que o gráfico vai te dar essa sinalização.
Né, a metodologia, né, você vai ter uma regra de entrada e uma regra de saída, então stop gain, até onde a operação vai te levar, né, o stop loss, né, então se passar de um ponto ali que você comprou, né, e vier contra, você vai sair, vai ter o loss ali, e ok, tá tudo bem, né, e vice-versa também, se você está vendido, vai botar ali um stop de, se ele for para cima, né, ali a operação for contra você, você também vai stopar. Né, backtesting, né, ou seja, validação do backtest vai informar o quanto eficiente é a estratégia comparando as operações vencedora com a operação perdedora. Então você precisa testar para validar esse teu trade system, ok? Trade System seguidor de tendência. Então existem vários, né, gente? Então, por exemplo, se eu coloco uma média móvel, né, um indicador, né, um IFR, um estocástico, volume, então são produtivos e agem na direção da tendência. Eu vou até mostrar aqui duas médias que são muito importantes aí, interessantes para você utilizar. Uma vai medir uma tendência de longo prazo e uma de curto prazo. E você pode operá-las aí, elas vão te mostrar justamente essa direção da tendência para aqueles que têm dificuldade. Eu vou colocar também outro indicador ali de detector de topos e fundos, que às vezes você olha o gráfico, Regi, eu não sei para onde que está indo, está subindo, está descendo, está lateral, né? Então isso aí é muito importante também. Né? Se o ativo está subindo, você tem que agir na ponta comprada. Se está caindo, você tem que agir na ponta vendedora. Né? E se está de lado, é bom até que você nem opere, fique esperando ele ganhar alguma tendência, ok? Então vamos lá. Então você tem um sistema, né, que aqui eu vou falar sobre algum deles, já vou para o gráfico, para a gente já ver, né, alguns sistemas aí que a gente pode utilizar. Eu vou falar do seguidor de tendência, né, que é o sistema de médias. Né? Então ele vai colocar médias móveis e a partir do momento que o preço estiver trabalhando acima, eu estou comprado. A partir do momento que ele rompe para baixo, ou eu vou estopar essa minha operação, ou posso entrar, se eu não tiver ainda, né, posicionado, entrar na ponta vendedora. Né? Então é composto do cruzamento de duas médias móveis que geram sinais quando cruzam acima da outra, utilizando estratégia de controle de risco adequado. Esses sistemas geralmente eles não são tão lucrativos, né? Porque você vai ter as médias se cruzando muitas das vezes, vão ter muitos sinais, então a gente precisa ter um ativo realmente quando ele entra em tendência e você assim toma posição. Então vamos lá, deixa eu projetar aqui agora o gráfico, né? Até para a gente já ver isso aqui na prática, né? Vamos mostrar na prática aqui como é que funciona. No final aqui a gente vai olhar uma leitura também de fluxo, né? Como é que a gente toma posição no gráfico, né? A gente está falando da análise técnica, combinada aqui com a análise de fluxo, né? Então vamos lá, primeiramente, vamos olhar o gráfico, né? Estamos aqui no gráfico, isso aqui em tempo real, tá, gente? Aqui a operação aqui, o gráfico está aberto, né? Já acontecendo aqui em tempo real. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ajustando, pronto. Então, estamos no índice aqui futuro, né? Gráfico de 60 minutos. Então, o índice trabalhando aqui, ó. Aqui eu coloquei o indicador, que é o detector de topos e fundos, né? Então, sempre que ele armar um topo ou armar um fundo, ele vai detectar aqui para mim, né? De forma que facilite aí que eu observe a tendência do ativo. Né? Aqui tracei também uma linha de tendência de alta, né? Então o índice está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Aqui no gráfico aqui de 60 minutos que a gente está utilizando. E aqui ele fez uma barra que a gente chama barra de força, né? Uma barra de ignição. Né? Então essa barra aqui, ó, essa barra aqui mostrou que os compradores, né, estão fortes. Como é que a gente pode ver isso também? Através de volume. Né? Então aqui, ó, a gente traz outro indicador aqui que é o volume, né? E a gente vê aqui, ó, que realmente o volume tá alto aqui, ó. Então a gente olhando aqui, ó, o volume está acima da média, eu coloco uma média de 21 períodos no volume, e aqui a gente vê, ó, que o volume está trabalhando realmente acima da média. Então aqui você poderia tomar posição, porque ele veio, fez esse candle de força, poderia ter tomado posição. O que é interessante a gente observar aqui? O stop. Lembra do trade system que a gente tem a entrada em posição, mas tem que saber onde é a nossa saída. Então aqui a entrada em posição no índice futuro seria a projeção do tamanho dessa barra. Né? Então lá seria o teu alvo. Vê que ele já está indo lá, então pelo menos 100%, né, você teria aqui o índice futuro trabalhando na região de 109 mil. Né? O mercado está aberto agora, né, gente? A operação aqui está acontecendo, né? Então você teria comprado essa barra. O que tem que ter cuidado aqui é justamente isso, né? O stop. Então é um stop caro, que você teria que estar estopando aqui
um stop aqui você comprando de 1.000 pontos, né? Então é bem salgado. Então você precisa ter pelo menos, né? O índice já andou aí 747, pelo menos ter esse 100% aí de lucro, né? Ele andando aí 1.200, 1.194 pontos na projeção de 100% de Fibonacci, ou então até de 161,8% aí para ser até mais rentável, né? Então, se você estoparia aqui com, né, 1.200, mas também levaria ele lá para pelo menos, né, ou 2 para 1, que é o ideal. Então é um stop muito salgado, né, que está no gráfico de 60 minutos, mas aqui seria, né, um dos operacionais. Uma outra coisa que aqui, que a gente pode agora facilitar, média de 21 períodos. Então tá vendo, o ativo está trabalhando acima da média, então eu vou tomar a ponta comprada. E quando ele está com uma tendência muito forte, a gente coloca uma outra média, né, que é a média de 9 períodos. Então a gente vê aqui, ó, que ele também está trabalhando acima da média de 9. Então pode ver que a correção dele não está chegando nem na média de 9. Né? Quando a tendência está muito forte, o que você pode fazer? Distribuir teu lote. Ah, já opero com, né, R$ 500 no índice futuro. Então você compraria na primeira média R$ 250. Se ele somente corrigisse nela, como ele fez aqui, e voltasse a subir, você subiria com R$ 250. Ou então, né, você entraria com 250 e se ele recuasse um pouco mais, né, você poderia estar entrando aí com o restante da tua mão. Mesma coisa aqui, ó, a gente pode observar, deixa eu tirar essa projeção de Fibo, para a gente observar justamente a retração, né? Então, onde o índice pode corrigir, né? Então, a gente olhando aqui o mesmo gráfico, a gente viu essa movimentação dele de subida aqui, ele fez esse fundo até esse topo, então ele pode corrigir principalmente, né, até os 50%. 61,8, que é aquela retração áurea, né, de Fibonacci, que todo mundo, né, os robôs, né, grandes institucionais, mas a gente observa também que dependendo do dia, os 50% é bastante utilizado. Então, ó, o índice futuro, por exemplo, agora, ele fez esse topo na região lá de 108 mil, veio corrigir na LTA, né, antes até da média aí de 21, mas ele teria espaço até para corrigir um pouco mais. Então, por exemplo, aqui eu não faria nada. Nesse momento agora, o mercado está em tempo real, tá, gente? Então o mercado está acontecendo aqui, o índice negociando agora, nesse momento, a 108.400, 450, no horário que eu estou gravando aqui, meio-dia, né? Então, o que a gente esperaria aqui? Uma correção ou nas médias, ou na LTA, ou na retração. Tá vendo como é interessante? Aqui você estaria comprando o quê? Comprando o topo, né? Comprando o topo do dia. Onde os compradores que compraram aqui atrás já estariam fazendo realização, né? Então, isso aí que você tem que ficar em mente, né? Vamos olhar aqui, ó, outro ativo. Então, a gente está olhando aqui, ó, Vale agora. E agora a gente vai identificar outros tipos de trade system que a gente pode utilizar. Tenho aqui as médias, né? Eu tenho a média de 21 e a média de 9, e eu posso colocar uma média aqui de mais longo prazo, né? Que é uma média de 200 períodos. Vamos lá. Colocando uma média de longo prazo, né? Estamos aqui na Vale, deixa eu colocar o diário primeiramente. Mercado agora em tempo real, tá, gente? Tá acontecendo. Então a gente tem aqui, porque essas médias, elas tendem a ser suporte, né? Tem muito estudo aqui em cima de Vale, né, gente? Vocês estão vendo aí. Aqui a gente está pegando teoria e prática no dia de hoje, mas olha só, o volume já não está tão bom, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o gráfico de volume, o volume está trabalhando já abaixo da média. Então hoje, no dia de hoje, Vale abriu com um gap de alta, né? Mas está trabalhando aí, principalmente aí com volume abaixo da média, né? A gente já abriu posição lá atrás, já está com gain aí de mais de 2%. E aqui, o que a gente tem, né? Deixa eu botar agora no gráfico aqui de 60 minutos, porque a gente tem uma região de compra de Vale, que é justamente a região que ela está negociando agora, né? Então, toda essa região, o que aconteceu aqui? Vale abriu, né, com esse gap no dia de ontem, veio para cá, fechou aqui em cima da média de 9, e aí no dia de hoje, ó, ela já vem aqui, ó, trabalhando, né, nesse aqui o candle das 10 horas, esse aqui foi o candle das 11 horas, e aqui o candle agora dessa hora que a gente está vendo agora. Nesse candle aqui, a gente já poderia ter tomado posição, porque ele apresentou um padrão aqui, deixa eu tirar as médias aqui para ficar melhor a observação. Olha só que legal. Ele apresentou um padrão aqui que é o martelo, né? Olha só, deixou um pavio muito grande, ou seja, os vendedores vieram até aqui, mas os compradores entraram em cena e falaram, não, daqui não passa.
e aí começaram a levar o ativo novamente para cima, né? Então, você poderia estar tomando posição justamente aqui, então virou uma região. E essa região, gente, olha só como é difícil ele perder, porque é um suporte grande de Vale. Região de 69,79, 69,80, né, até essa região aqui de preço aqui de R$ 70, né? Então, é uma região aqui que Vale sempre segura, né? O preço tá segurando aí nessa região de preço. E aí você poderia ter tomado posição justamente, né, acima aí dos R$ 70. Ela já está negociando agora aqui, ó, a 70,55, mas você tomando posição, ó, eu deixei até lote distribuído aqui, acabou não pegando, né, ficou ali, e eu estou subindo só com 500 lotes aqui. Na verdade pegou só um, né, eu estou subindo aqui com 500 lotes, né, que aqui, ó, no rompimento desse martelo deixado, Vale já subiu aí, ó, 1% praticamente, 96, 0,96 de alta. Né? Então, bastante rentável aí. E ela pode vir testar. Onde é que ela pode ir, Regis, no dia de hoje aí, pelo menos? Testar isso aqui, né? Testar esse topo anterior. Então ainda tem um upside aí, ó, de subir aí pelo menos quase mais 1%. Né, vim testar justamente essa região. Tá vendo, gente? Então, esse trade system você precisa ter, né? Colocar as médias móveis, colocar, né, o volume, colocar região de suportes e resistência. Vamos olhar um pouco o dólar aqui agora, ó, dólar futuro. Né? A gente olha aqui, o que a gente consegue observar aqui no dólar futuro? A gente tem aqui, primeiro, região de volume. Isso aqui é o Volume at Price, né, que eu falo bastante sobre ele. Essa região onde está sendo negociado, onde tem maiores volume no dólar. Então aqui eu tenho o Doll Pro, onde eu tenho mini índice, né, e o mini dólar, desculpa, e o dólar cheio. Então agrupados aqui. Então eu tenho todos os contratos negociados em níveis de preço. Né, o dólar está com 0,34 de baixa. Aqui eu tenho o meu Super Dom, que é onde eu coloco, né? Onde eu coloco aqui, por exemplo, se eu quero comprar, eu compro aqui em cima. Se eu quero vender, eu vendo aqui embaixo. Então a gente já coloca diretamente aqui no Super Dom. Então o gráfico aqui ele é só para me auxiliar, mas aqui eu já opero em tempo real aqui usando Superdom, né? Então isso aqui é uma ferramenta aqui de tape reading que a gente usa para auxiliar, né? A gente olha o gráfico aqui, ó, a gente vê que está numa região, né? O dólar vem perdendo mínima, ele está negociando aqui, ó, abertura 5,031, está abaixo da abertura, fechamento 5,035, está abaixo do fechamento. Né? E também está abaixo de outra coisa que a gente costuma olhar bastante aqui, que é a VWAP, que é 5,035, né? O dólar também trabalhando abaixo da VWAP. Então, está alinhado. A gente tem um alinhamento perfeito para operar dólar na ponta vendida. Abaixo do fechamento, abaixo da abertura, abaixo da VWAP. Né? Então, aqui agora a gente espera, né? Agora as agressões também. O que acontece aqui, gente? Que é muito interessante. Aqui eu tenho o book de ofertas, né? Quem está comprando, Ideal, Genial, Bradesco, comprando em níveis de preço aqui 5,018. Quem são os vendedores, né? Ideal, UBS, Genial, vendendo aqui também no preço de 5,019. E aqui o Times in Trades, uma ferramenta mãe, né, que a gente precisa observar, que é onde estão as agressões. Tá vendo os lotes amarelos? Ó? Lote acima de 50, compra 50, compra 90. Então a gente está vendo aqui, ó, parece um pouco, né, rápido demais, até um pouco confuso, mas isso aqui é olho treinado. Né? Quanto mais a gente treina o olho e a gente faz esse casamento do fluxo com a análise técnica. Então aquilo que está acontecendo lá no gráfico que a gente viu, ó, está aqui no lado, tá vendo o gráficozinho, daquele gráfico do índice que eu vi lá, ó, com vocês, que é aquela barra grande, ó, de compra, e ele está trabalhando agora, ó, tá vendo como os vendedores estão atuando, porque é uma região de topo? Então não tem compra de índice futuro aqui, ó. Então tá aqui meu gráfico de índice, olha como ele já está deixando um grande pavio, olha esse paviozão que ele está deixando aqui, ó. Então esse pavio quer dizer o quê? Que os vendedores estão atuando, os compradores já estão perdendo interesse, né, já estão realizando lucro, e a tendência agora, você poderia até agir contra a tendência, vendendo o índice com stop curto aqui, né, acima dessa máxima, né, mas eu não gosto muito, né, principalmente no índice para fazer esse tipo de operação. Agora, em contrapartida, o Doleta, né, o Doleta está caindo, né, a gente já viu as Petax aqui, a primeira prévia, a segunda, a terceira e a segunda já saíram, né, a outra tá próxima de sair daqui a pouco, e também eles estão empurrando para baixo aí o dólar futuro. Isso é muito interessante, né? Você vai aqui e também olha
os DIs, né? Os DIs trabalhando aqui, a ponta curta somente trabalhando na forma positiva, mas a ponta longa já trabalhando aqui no negativo, ó, o DI 27, 29, né? Trabalhando. Então tá misto, né? Então os DIs também precisam ser observados. Então a gente olha isso aqui, gente, essa ferramenta do Times in Trades, ó, por exemplo, né? O Itaú aqui, ó, vende a 17, Ideal vende, ó, a 17. E o que está acontecendo com o preço? Vai perdendo 17. Você está vendo que o que é suporte e resistência que a gente vê na análise técnica, aqui é que ela nasce. Ela nasce justamente, aqui é como se fosse, né, a nascente de tudo, né? Então, por que acontece aquele candle? Por que aquele candle que era grande, forte, ele começa a perder força, né? O que é aquela região de suporte e resistência? Está justamente aqui, né? Então, vê, eles compraram a 17, compraram, não conseguiram levar adiante, é uma resistência. E se você vem no gráfico, né, você vai conseguir observar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse nível de preço aqui, ó, 19, 17, 18, é onde eles não conseguiram, que foi bem próximo aí da segunda Petax, né? Então teve defesa de preço aqui, né, e o preço não conseguiu vencer. Ou seja, compraram, agrediram e de forma passiva tinha vendedor e não deixou o preço sair, né? Como é que eu sei disso? Olhando aqui, ó, aqui é um saldo de agressão, né? Eu tenho aqui também, né, o volume at price, que eu consigo observar. Olha só, o nível de volume, bem interessante também. Então essas são as ferramentas, gente, que a gente utiliza aí no nosso trading system, né, diário aí que a gente faz. Então isso é muito importante, né, você saber e ter um trading system, né, para que você utilize no teu dia a dia, ter uma disciplina, né, se a operação não deu certo, veio contra, você, né, não tiver um manejo de risco, para que você maneje todo esse teu gerenciamento é muito importante. E para você também estopar, né? Pô, estopei, ok, volto amanhã, volto depois, né? Não realizar muitas operações, né? E sim seguir um trade system adequado para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários se você já utiliza fluxo com análise técnica, se gostou, né, desse conteúdo com análise técnica e fluxo combinado, né? Sabendo como é que isso acontece, deixa aqui nos comentários e vamos para um próximo vídeo. Te espero lá. Tchau, tchau.